Bem-vindos todos e todas a mais uma dica da Biblioteca nas Asas do Condor. Antes de falar sobre a dica, só esclarecer que essa sessão sobre dicas de leitura da Biblioteca nas Asas do Condor nada mais é do que o próprio nome já expressa, são dicas. A ideia aqui não é fazer resenha, tampouco alcançar algum tipo de spoiler, né? A única e exclusiva intenção é eu divulgar aqui os livros que já li, todos eles que vierem a ser divulgados aqui são livros que já foram lidos por mim, e com a intenção de divulgar o trabalho desses viajantes autores ou autores viajantes, né? Que na minha opinião são trabalhos admiráveis, né? Só o fato dessas pessoas se proporem a colocar no papel, escreverem, organizarem e empreenderem, né, uma jornada de edição merece de todos nós o mais absoluto respeito e admiração, e a minha intenção é poder divulgar um pouco desses trabalhos que eu tenho aqui, que eu coleciono, né, e todos, como falei, que eu venho a trazer aqui são livros lidos por mim. Hoje eu vou trazer a obra de duas obras de um motociclista que eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Eu não sei por onde anda hoje, não mantivemos ou aprofundamos, né, essa relação, esse encontro, essa amizade. Na época cheguei inclusive a algum encontro, quando ainda andava de moto, a me encontrar com ele. Foi uma pessoa importante, gostei muito da narrativa dele na época que li. Foi um autor que nos inspirou muito. Uma parcela dos roteiros que fizemos na viagem ao fim do mundo e também depois ao Peru foi baseado no roteiro dele. Então devemos muito a essa pessoa que nos inspirou, e eu estou me referindo aqui a um motociclista muito conhecido no meio, né? E por que eu cheguei a ele também? Porque na época tínhamos a mesma moto, né? E participávamos então dos mesmos grupos, né? Ainda antes dos grupos de WhatsApp e tal, ainda a época que existiam os fóruns de motociclista, enfim, fóruns os mais diversos, especializados nas mais diversas gostos e práticas, né? No caso aqui era o grupo da Falcon, né? Falcon 400. E o autor de quem eu estou falando é o Chardot, motociclista, né? Então, são dois livros. O primeiro deles é esse aqui, que a gente leu, degustou, gostou demais da narrativa. Ushuaia, né? Uma aventura de moto à Terra do Fogo, cruzando os Andes e a carretera austral. É uma delícia a leitura do livro. O Chardot escreve muito bem. E ele vai, através de um diário de bordo, ele vai contando as suas histórias, e tem várias passagens aqui interessantíssimas, né? Que nos marcaram. A gente marcou o livro todo, e alguns dos locais que ele passou depois também, como falei, foram locais assim já apresentados a nós e que criaram muitas curiosidades. E a gente acabou depois também parando lá, fotografando. Um deles, por exemplo, é na região da Araucânia, um túnel. E ele tem uma passagem muito interessante por esse túnel, né? Ele cai dentro desse túnel, um túnel que era uma passagem de trem, né? Em sentido único. Ele fecha dos dois lados, né? Só tem uma mão, então quando tem uma sinaleira que... Quando o trânsito está num sentido, o outro precisa parar. São 5 km de extensão. Na época o túnel ainda era em ripio. Imagina, 5 km de túnel escuro, em ripio, e o Chardot de moto cai no meio desse túnel, né? É muito interessante essa narrativa. E assim ele tem várias outras passagens, perrengues e locais, e assim ele vai pontuando locais, vai descrevendo esses locais, vai mostrando também com fotografias. E nos chamou muita atenção esse livro. E o outro livro do Chardot é Machu Picchu, né? Uma aventura de moto, a cidade sagrada dos Incas, cruzando os Andes e os desertos do Atacama. Aqui também ele se acidenta, ele inicia o livro se recuperando do acidente, né? E, de novo, também, né? Mesma coisa aqui, o Chardot tem uma narrativa muito deliciosa, muito gostosa, é um livro que vale a pena. Não sei, esse livro não é de editora, acho que ele fez uma edição independente, e o que cabe aqui também salientar, né? Muitos dos livros de motociclistas
não ganham assim, essa expressão nas grandes editoras, exceção feita a um ou outro, né? Nesse caso aqui é um trabalho autoral, não só de escrita, mas também de publicação, né? Vale muito a pena. Eu creio que se você procurar nas redes sociais pelo nome Chardot Motociclista, você vai encontrar lá ainda essas ofertas desses livros e publicações. Eu não cheguei a averiguar, mas de qualquer forma eu deixo aqui essas duas indicações do livro do Chardot, um deles o Ushuaia e o outro Machu Picchu, tá bom? Ótima leitura a todos, um abraço, até logo.